Hoje conversaremos sobre como a manipulação genética, desde a inseminação artificial até a clonagem, pode afetar a dignidade humana, com o professor, doutor e padre Mário Marcelo Coelho, que acaba de defender sua tese de doutorado em Roma sobre bioética. E não perca, pois no segundo bloco estará aqui comigo o palestrante Elison de Andrade, nos explicando como podemos fazer o nosso planejamento financeiro e sair das dívidas. Então você viu que o programa está afinadinho com você. Padre Mário Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, para mim é um prazer estar aqui com você. Nos reencontramos novamente, né? Verdade, matar a saudade, pois meu professor, e que eu disse aqui é verdade, querido da minha época da teologia, do meu bacharelado em teologia. O Padre Mário Marcelo nos trouxe uma grande colaboração e agora está trazendo aqui para você também. É uma alegria tê-lo aqui no programa. Pois é, para mim também reencontrar você. Foi um momento bônus, né, que vivemos em sala de aula, aprendemos um pouco, né, um com o outro na nossa partilha. Agora eu estou aqui de volta. Depois de um tempo, como você mesmo disse, estive em Roma, fazendo doutorado em teologia moral, mas no endereço de bioética. E agora estou retomando minhas atividades aqui no Brasil. Então vamos lá, o senhor fez graduação e mestrado em zootecnia. Eu fiz, antes de eu me ingressar no seminário, eu fiz uma graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras. Certo. Depois eu fiz o mestrado também na área de zootecnia, mas específico em melhoramento genético animal, de vaca leiteira. Então a genética ali já lhe apaixonava, sim, né? Sim, também na Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. E depois me ingressei para o seminário, aí teve toda a vida acadêmica, Mestrado e doutorado em teologia moral. Sim, eu fiz a filosofia, a teologia, depois eu fiz mestrado em teologia moral em São Paulo e o doutorado em Roma. Agora, quando a gente fala aqui desse seu último doutorado, que é uma especialização em bioética, o que é isso, bioética? Se formos olhar etimologicamente, a palavra bioética significa ética da vida, né? Bios, vida, e ética da vida. Se refere a tudo aquilo que está relacionado com a vida, nas diversas dimensões. No passado estava muito ligado à ética médica, às questões biológicas, à medicina. Hoje não, hoje é muito mais amplo, né? Hoje nós estamos aí dentro da bioética tratando o problema da exclusão, o problema da pobreza, o problema demográfico, também exclusão social, tudo aquilo que envolve o ser humano, seus diversos aspectos, né? Configurando ali a vida da pessoa. Então, bioética é tudo aquilo que está ligado à vida, né? O comportamento da pessoa. Então, nós estamos numa nação católica, o senhor é padre, não é? Que todo leigo católico, ele deveria saber sobre o pensamento bioético da igreja. Porque não é só o leigo católico, porque, na verdade, a gente percebe que o que a igreja faz é lutar em favor da dignidade humana, em favor da vida. Então, aquilo que é defesa proposta pela igreja em relação à bioética, não é da parte dos católicos, mas é da parte da dignidade, da vida humana. O que o católico tem que saber sobre isso? Porque, na verdade, a bioética ela vem em defesa da vida, nas diversos setores, nas diversas dimensões. E hoje, mais do que nunca, nós estamos aí lutando em defesa da vida. Claro, o discurso, a bioética, ela é estudada, ela é refletida em vários setores da sociedade, na medicina, na enfermagem, na economia, nas diversas ciências. E a teologia também tem a sua reflexão. Claro que tem aquilo que é específico, que é um discurso teológico também, mas parte de algo, racionalidade, da razão da própria pessoa. Ela vem em defesa da pessoa. Não é uma questão de proibir ou permitir, mas é justamente defender a vida. Tudo está caminhando. Hoje, o ser humano ele está envolvido em várias situações que podem comprometer a própria sobrevivência individual como da sociedade. Então, a igreja, no seu pensamento, tendo aqui algo específico, mas também ela não está simplesmente para doutrinar as pessoas, mas ela vem em defesa do ser humano, da vida humana, e em seus diversos aspectos e dimensões. Muitas pessoas acreditam e até argumentam que a ciência ela deve ser livre para pesquisar, para fazer o que quiser, né? E atribuem a isso o nome de progresso científico, né? De crescimento científico. Isso é válido, não é? Em favor da ciência? Pode-se qualquer coisa? Sim. Eu começaria o seguinte, eu começaria com um grande médico, oncologista, Potter, que em 1970 ele lançou um livro onde ele fala a questão mesmo da bioética como ponte para o futuro.
era um médico oncologista, um leigo. E qual que era a grande preocupação dele? Ponte para o futuro. O que significa isso? Potter via que as ciências estavam evoluindo, as pesquisas estavam evoluindo. Então, para defender a vida, para garantir a sobrevivência da pessoa humana, é preciso também um pensamento ético. É preciso também avaliar aquilo que está fazendo para garantir a própria sobrevivência das pessoas. Claro que a ciência tem uma autonomia para pensar, para pesquisar, ela tem uma autonomia, mas a ciência também ela tem que ter a humildade, Potter falava isso, a humildade de chegar a um ponto de reconhecer, não, até aqui eu posso ir. A partir daqui nós temos que ter uma reflexão filosófica, uma reflexão teológica, como defender a vida. O Papa João Paulo II, ele dizia, né, nem tudo que é tecnicamente possível é lícito, é legal, é moral ou é ético. Então, a ética, ela vem justamente isso. Olha, vamos analisar o que estamos fazendo, como estamos envolvendo a pessoa humana em todas essas pesquisas e como nós podemos, a partir dali, defender a pessoa. Porque, veja, Márcio, hoje na sociedade, a ecologia, foram fazendo tudo, foram construindo, foram indústrias, estamos aí destruindo a natureza, em nome do progresso, destruindo a natureza, e a natureza está se voltando contra o ser humano, contra a pessoa. Estamos vendo resultados aí. O mesmo acontece na natureza biológica da pessoa. Se nós não cuidarmos, se nós não preservarmos, chega um ponto que ela também vai virar-se contra nós. Então, é defender a vida na sua dignidade, na sua integridade, conservando a vida e também conservando a vida para o futuro, né? Na preservação da própria vida humana. É um ponto importante de se refletir, porque há muitas pessoas que é ruim a gente fazer um julgamento sobre as intenções, mas parece que maliciosamente atribuem à igreja o fato do empecilho do progresso científico. A igreja, ela impede o progresso científico. E, infelizmente, a gente percebe que muitas pessoas que não atestam isso de uma maneira assim, afrontosa, maliciosa, porque são católicas ou são cristãs e amam a igreja, parece que esse sentimento incutido, eu amo a igreja, eu respeito a igreja, mas a igreja é retarda o progresso científico. Na verdade, que existe pouco esse sentimento. Veja, se olharmos a evolução da ciência, quanto que a igreja contribuiu? O próprio Mendel, né, que era um monge, então na questão dos genes, o quanto contribuiu. Hoje o Vaticano mesmo tem um observatório lá que vê toda essa evolução da pesquisa espacial, toda essa evolução que nós temos aí. Então ela tem uma grande contribuição, não é objetivo da igreja travar ou bloquear as pesquisas científicas. Nada mais é do que levar as pessoas a refletir. Nós queremos, com uma bioética específica, que é a bioética católica, levar as pessoas a refletir o que estamos fazendo. Não significa que tudo que é tecnicamente possível nós podemos fazer. Não, vamos esperando, vamos analisando até que ponto isso tem uma influência direta na vida da pessoa. Porque senão nós vamos fazendo e de repente nós estamos destruindo a vida, nós estamos respeitando aquilo que é próprio, que é específico, que é a dignidade além, mas da a que pessoa. preço, né? A que preço? A que preço? Nós estamos vendo hoje a realidade. Quantas coisas que a ciência deu um passo muito grande e hoje está se voltando contra a própria pessoa. Então, a igreja ela não é esse o objetivo. A intenção realmente da igreja é preservar a vida. É bíblico isso. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância. As descobertas científicas que levam à cura de tantas doenças, isso a igreja defende, mas buscar a vida na sua dignidade, mas nós não podemos, com isso, agredir a pessoa em favor do conhecimento. Nós dizemos que a intenção viver a defesa do indivíduo, ela é muito maior do que a necessidade da sociedade. Quando a gente começa a falar sobre defesa da vida, é inevitável que a gente volte a esse assunto, né, que é a reprodução assistida, né, o bebê de proveta, tem vários nomes pelo qual a gente vai conhecendo aí também a questão da inseminação artificial. São muitos os nomes, né? Eu queria que a gente pudesse avaliar um pouquinho, padre, sobre o que a pessoa deve considerar ao avaliar uma opção como essa, não é? A pessoa ela já tentou engravidar, não conseguiu. O marido quer aquela criança, mas a esposa não concebe. A gente vê aí as facilidades que são postas que antes não existiam. A pessoa começa a ficar questionada. Eu queria ter um filho,
Não consigo naturalmente. Eu estou pensando nessa questão da inseminação artificial. O que a gente deve considerar e por quê? Veja, no primeiro momento nós devemos pensar uma coisa, a igreja ela é solidária com o sentimento de tantas mulheres que não conseguem engravidar. Sabemos que isso faz parte da própria estrutura antropológica da mulher, a necessidade, o querer ter um filho biológico, isso faz parte e gera uma certa angústia, uma certa tristeza, até entendemos isso e isso não é rejeitado, ele é considerado também na avaliação. A questão está o interesse da criança que vai ser concebida, do bebê, do filho que vai ser concebido, e o interesse do casal. Uhum. Então, o interesse do casal, o desejo do casal, ele não pode estar acima do valor, da forma como a criança é concebida, da dignidade da criança que vai ser concebida. Quero deixar claro o seguinte, não é que aquela criança, aquele bebê que é concebido no laboratório tem uma dignidade menor, um valor menor, não é filho de Deus, não, nada disso. Mas a igreja reconhece tanto a dignidade dessa criança que é concebida pela fecundação do espermatozoide com o óvulo, que a igreja fala que até o método de concepção tem que respeitar a dignidade. Então, hoje, a igreja, pelos vários estudos, por aquilo que ela vem refletindo, por considerar a própria dignidade da pessoa, ela é muito clara que a forma que nós respeitamos a dignidade da pessoa gera uma concepção natural, ali no relacionamento, numa intimidade do casal, que ali se dá a concepção. Uhum. Infelizmente, tem casais que têm alguns problemas, acho que deve procurar um tratamento no sentido de recuperar a fertilidade, ou uma situação assim. Mas não podendo, acho que tem outros passos, que o casal pode dar um salto, pode dar um salto. Olha, se eu não sou capaz de ter um filho biológico, uma filha biológica, tem outras oportunidades que eu posso ser solidário, ajudar e fazer o bem com tantas pessoas. Nós podemos ter aí a própria adoção. Claro que o filho biológico, isso faz parte, mas isso não é o mais importante nesse momento. Então, são coisas que as pessoas devem considerar. Não significa que eu querer ter um filho biológico, eu tenho que passar por cima de tudo. Certo. Mas ponderar algumas coisas, considerar algumas coisas e a partir dali dar um salto. Só não, já que eu não sou capaz de conceber de uma forma natural, então eu vou respeitar, eu vou acolher isso, vou pedir a Deus que me dê a força e ali eu vou passar para a adoção. Tem tantas crianças esperando aí serem adotadas. A inseminação artificial, como o senhor acabou de explicar para a gente, a igreja põe um grande questionamento em relação à dignidade daquela vida, né, que está sendo gerada ali. Justamente para favorecer essa dignidade, ela pede essa... Para respeitar, vamos dizer, respeitar essa dignidade. Para respeitar essa dignidade. Mas eu pergunto, a inseminação artificial, ela atenta contra a vida? Vai além desse atentar contra a dignidade da pessoa? Nós podemos olhar ela em duas direções. Em primeiro lugar, a questão mesmo do matrimônio, da procriação. Sabemos e defendemos que dentro do matrimônio existem duas dimensões, a dimensão unitiva e a procriativa. As duas não podem se separar. Claro que o casal tem seu momento unitivo, tanto é que pelo método natural um casal tem uma relação sexual sem conceber, sem procriar, isso é defendido pela tabela, a própria igreja defende isso. Mas nós devemos considerar que também a dimensão procriativa, ela tem que estar unida à dimensão unitiva do matrimônio. Então, um casal, ali para ele conceber um filho, naquele momento também deve considerar a dimensão unitiva. E dentro dessa dimensão unitiva, claro que tem toda a convivência, todo o relacionamento do casal, mas dentro dessa dimensão unitiva, tem ali o momento da relação sexual dos dois, que é a relação genital, que faz parte de todo um contexto. Então, a igreja não separa, ela coloca as várias dimensões, né? E dentro dessas dimensões ou níveis de profundidade, a relação genital, ela está dentro desse contexto como um todo, que nós não podemos separá-la. Então, um ponto é esse, é respeitar a própria dignidade do matrimônio, né? Da procriação, que ela deve ser o resultado ali da relação também, que faz parte da totalidade do casal, uma relação genital. E de outro lado, que a fecundação no laboratório, ela apresenta riscos para a própria criança, ela representa risco para a própria mulher, que pode ferir e várias situações.
nós temos que, na fecundação in vitro, nós temos que fazer uma separação muito clara, né? Que tem aquela que nós chamamos de inseminação artificial, que acontece no interior da mulher, que é coletado o espermatozoide, e a inseminação artificial, que acontece no interior da própria mulher. Também está separando a dimensão unitiva, da procriativa, tudo aquilo que eu te falei. E existe uma outra também, que é aquela que é a fecundação in vitro, que fecunda o óvulo com o espermatozoide no laboratório e depois transfere para o útero da mulher. Essa, além dessa questão que eu falei, que separa a dimensão unitiva da procriativa, existe um outro agravante, porque eles costumam fecundar vários óvulos, então nós vamos ter ali vários embriões, e alguns são implantados e outros são congelados. Então, há um desrespeito. Nós considerando que a pessoa, o embrião é pessoa humana, então estou ali congelando o embrião. E o que fazer com esse embrião congelado? Alguns até partem para pesquisas. Hoje no Brasil é permitida a pesquisa com esses embriões que chega à destruição desses embriões. Então, como a igreja hoje parte até de um dado biológico, de um dado filosófico, que desde a concepção é pessoa humana, que vai se desenvolvendo ali numa continuidade, passando por fases, né, mas é pessoa humana desde a concepção. Então, a partir do momento que eu estou destruindo esses embriões, eu estou também destruindo uma pessoa. Agora, esses embriões, né, que foram fecundados ali in vitro e depois colocados dentro da mulher, é apenas um, são dois, são três, como é? Isso depende da técnica, porque existem normas que regulamentam que pode fecundar só um número de embriões, que pode implantar só um número de embriões. E se mais de um vinga, por exemplo? Existe uma questão, tem algumas mulheres que têm um pouco mais de consciência, assim, um pouco mais, entre aspas, que acabam implantando dois, se os dois vingam, fica com os dois. Fica com os dois. Tem algumas que, para garantir, para dar uma segurança maior, implantam ali 3, e vamos supor que os 3 vingam, costuma até fazer tipo uma raspagem de 1 ou 2, para ficar um. Então você vê que é toda que é um tipo de aborto, não é? Que é um tipo de aborto. A igreja não trata isso como aborto, porque diz que não há uma intenção, mas é um tipo de aborto, porque nós estamos destruindo a própria pessoa humana. Tá certo. Outra coisa que a gente ouve falar muito ligada à bioética é de células-tronco. Né? Células-tronco adultas, células-tronco embrionárias. Qual delas que a igreja considera uma pesquisa ética e qual delas a igreja não considera uma pesquisa ética e por quê? Veja, esse período que eu estive em Roma fazendo o doutorado, eu participei de um congresso internacional organizado pelo próprio Vaticano, pela Pontifícia da Cultura, com vários cientistas do mundo inteiro. Que não são somente padres, né? Que não eram padres que falavam. Não eram padres. Não. Eram cientistas do mundo inteiro. Cientistas do mundo inteiro que a igreja quis mostrar para o mundo que as células-tronco adultas estão caminhando bem as pesquisas. E que estão bem. Inclusive, é interessante que tinham lá, que eu não me lembro o nome dele, que tem até uma parceria com uma universidade no Brasil, que eles estão desenvolvendo pesquisas com células-tronco adulta. Então, a pesquisas com células-tronco adulta não tem nenhum problema ético. Porque elas são tiradas de uma pessoa adulta e são encontradas, não destrói a pessoa. Nós temos, eu sou portador, você é portador. É retirada de onde? Olha, da medula óssea, do cordão umbilical, tecido adiposo, eles estão encontrando em várias áreas do corpo. Né? Essa nós não temos nenhum problema ético, a igreja incentiva, existe até uma ajuda financeira para pesquisadores que estão desenvolvendo pesquisas com células-tronco adulto. Agora, o problema está nas pesquisas com células-tronco embrionária, não tanto na questão de pesquisar, é a questão do uso das células-tronco embrionárias que são destruídas, né, porque para você tirar as células-tronco do embrião, o embrião tem que ser destruído para que ali eles possam obter essas células-tronco e fazer as pesquisas. Então, ou seja, a igreja ela é muito clara, o interesse do indivíduo, no caso ali o indivíduo é o embrião, que é a pessoa humana, ele é maior do que o interesse da ciência ou da sociedade. Então, não justifica algumas pessoas, não, mas vai encontrar cura para várias doenças aí, tá bom, mas Hitler também tinha destruído tanta gente querendo encontrar cura, fez tantas pesquisas nos campos de concentração. Então, não justifica isso. Então, eu não posso destruir um embrião humano para ali realizar uma pesquisa ou para obter um conhecimento. O valor da pessoa humana
que ali está o embrião como pessoa, ele é muito maior do que o interesse do conhecimento ou da sociedade. Vindo aí dessa fase de pesquisa, de estudo, que foi o seu doutorado, as coisas ainda assim bem novas, em ebulição aí dentro do senhor, como é que, depois desse congresso, né, e outras oportunidades que certamente o senhor teve ali em Roma, como é que o senhor vê a evolução do pensamento bioético no mundo hoje? A gente está fazendo progresso? Qual é a batalha que a gente está enfrentando hoje? Hoje há uma batalha muito grande entre as pesquisas científicas que estão avançando de uma forma assustadora, que estão aí e que elas são convincentes, porque, veja, uma pessoa doente fala assim, não, isso nós prometemos a cura. Então, isso há um efeito sentimental muito grande nas pessoas. De outro lado, há também um debate bioético para refletir sobre esses avanços. Um dia eu estava falando da minha tese de doutorado, alguém me disse assim, um dia até quando eu defendi, tinha oportunidade na Rádio Vaticano falar da minha tese de doutorado. Alguém me disse, mas isso é ficção científica. E interessante que ontem eu estava lá, à tarde, estava lá passando a TV um pouco e tinha um canal que estava falando justamente sobre as pesquisas que estão acontecendo com pessoas humanas e que estava muito relacionado à minha tese e os caminhos que estão dando. Então, hoje, realmente há esse conflito entre o avanço das ciências, da pesquisa, que não pode parar, mas, de outro lado, também a bioética que está aí. Agora, a questão, Márcia, é que bioética está avaliando essas pesquisas? Aqui que está, porque não existe uma única bioética. Nós podemos dizer assim que existem bioéticas, cada um com os seus paradigmas, com seus fundamentos, com as suas formas de refletir. Então, vai depender muito a bioética que é usada para avaliar cada campo da ciência, cada conquista da ciência. Então, a ciência ela tem uma conquista, então as diversas ciências vão avaliar de forma diferente a concepção que nós temos de pessoa humana. Um autor dizia que se no passado o grande problema entre fé e ciência era da evolução, hoje o grande problema e debate hoje entre fé e ciência está ligado à natureza humana. Como compreendemos pessoa humana? São várias as compreensões que estão aí. Ontem quando eu vi nesse programa, né, estão estudando para realmente que a criança seja gerada quase que os 9 meses numa máquina, já fecunda ali no laboratório, ali já fica dentro de um útero artificial a vida toda. Dispensar a mãe de gerar a criança. Dispensar a mãe de gerar as crianças. Estão caminhando nisso, porque ali eles querem ter um controle, né? Dentre os casos concretos que eu estudei na minha tese, que ontem eles falavam disso, né? É a questão do bebê projetado. O que é o bebê projetado? Imagina para você ver, quando você vai comprar um computador, você quer comprar um computador, você entra no site daquela empresa e você ali vai digitando como você quer aquele computador. Placa-mãe você quer, HD, monitor, memória, quanto de memória, tal. E ali ela monta o seu computador e te dá o preço. Hoje eles estão caminhando nisso para o bebê, que eles chamam de bebê projetado. Que eles já estão começando. O que eles fazem hoje, só para escolher o sexo da criança e desenvolver um pouco, está em mais de $30 mil. Ontem eu vi isso na reportagem. Então, é uma questão que está aí, esse debate. E a igreja não é questão de bloquear as pesquisas científicas, está o problema mesmo de como nós vamos avaliar e respeitar a pessoa humana. Quer ver um outro, não sei se nós temos tempo, né? Mas chegamos ao final mas diga. Outro problema também, as Olimpíadas no Brasil em 2016. Qual que é a grande preocupação? É o doping genético. E é um dos pontos que eu trabalhei também na minha tese, né? A questão hoje não é mais o doping químico, é o doping genético. Eles estão melhorando o laboratório de pessoas para diversas categorias do esporte, né? Pois é, e quando a gente pensa nisso, a gente vai pensando também nos desdobramentos psíquicos sobre mãe, sobre criança, sobre a pessoa. Porque você estão separando hoje o filho da família, né? Ao passo que a psicologia vem dizer da importância do acolhimento, da segurança dentro de casa, da presença do pai e da mãe, a gente tem ouvido bastante isso. Do outro lado, a ciência está querendo justamente separar isso. E também a necessidade que uma mulher traz dentro de si de ser mãe. De ser mãe. É uma realização que não vai acontecer para ela. Então a gente vê que o embate está aí, né? Está aí. A batalha está travada, nós temos que ter consciência
desses assuntos, para que também a gente, como cristão e como cidadão, a gente possa se posicionar em favor da construção de uma sociedade mais digna, né, sempre em defesa da vida, porque é muito fácil a gente sentar para falar de uma vida distante que não nos envolve diretamente. Agora, quando se trata do nosso neto, do nosso filho, do nosso amigo, do nosso vizinho, a coisa é chamada mais de perto. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de não esperar chegar até a gente, para a gente começar a agir. Não é? Então, fica aí o alerta do dia de hoje. E ao professor e doutor Padre Mário Marcelo aqui. Muito obrigado, nosso foi um prazer carinho, nosso muito obrigado. Aqui. Parabéns pelo seu programa, né? Muito Estamos obrigado. aí para o que precisar. Tá certo.